Olá, aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição vamos falar sobre saúde dos olhos, o que pode causar a depressão e mulheres no poder e na tomada de decisões. Eu sou Marité Cogo e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. Médico, ex-deputado estadual e filho da cidade de Três Lagoas. Conheça a história de Oswaldo Ferreira Dutra, que atuou ativamente na elaboração da Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul. Ele foi o entrevistado do programa Personalidades. Você elegeu deputado estadual? Deputado estadual. Que bacana. E deputado constituinte. Constituinte também. É. Na época, né, daí foi feita a Constituição e eu participei dessa Constituição, auxiliado por um grande advogado que eu trouxe para cá, que era professor, o professor Dr. Antonino Moura Borges. Foi professor nas faculdades, tem inúmeros livros escritos sobre direito agrário, cidadão competente. Ele foi seu assessor? Era o meu assessor de gabinete. E como é que o senhor elegeu? O senhor teve voto em Três Lagoas, Campo Grande também? Como é que foi essa? O senhor lembra mais ou menos? A minha base era Três Lagoas. Três Lagoas, né? O trabalho que eu tinha em Três Lagoas como médico me elegeu. Né? Eu tive voto em Campo Grande, alguns amigos, fui muito bem votado em Santa Rita do Pardo, né? Em Brasilândia, em Selvíria, que depois de retribuição a isso, eu criei o município de Selvíria, tirando que era distrito Três Lagoas. Que bacana. Então, essas coisas que acontecem na política que dão prazer para a gente, sabe? Mas o senhor tem uma... Daqui a pouco eu quero voltar até o seu mandato, porque aqui no intervalo o Dr. Oswaldo ficou me dando uma aula sobre desenvolvimento econômico, tem assunto bem interessante para a gente conversar daqui a pouquinho com ele. Mas antes, só para quem está nos acompanhando, entender um pouco, Mato Grosso do Sul, a criação foi anunciada em 77, o governo Gás, foi implementado em 79. Exatamente. O senhor era deputado. E como é que foi que o senhor recebeu essa questão do Arrê Amorim? No primeiro governador, o senhor era do grupo ligado ao Pedrocian, ao Marcelo? Que grupo que o senhor participava, doutor Oswaldo? O Pedrocian. Eu fui convidado a participar de política por ele. Por ele, né? Por ele. Eu recebi a visita dele em minha casa, ele era muito amigo de meu pai. E quase que com uma intimação. E aceitei. E participei da eleição, né? Na época eu fazia dobrada com o Schmidt, que ele candidato a deputado federal, e o doutor Pedro senador. Mas senador? O doutor Pedro era candidato a senador. Com a promessa de que, se ele elegendo senador, ele seria o nosso governador, né? Porque era a nomeação na época. Mas houve aquelas crises políticas todas, né? Com oposição de lá e tal. A oposição na época era o grupo de PSD e UDN, aquela história toda. Bom, o certo é que veio o doutor Arri. E depois do doutor Arri, que veio o doutor Pedro Pedrocian, que ficou só 2 anos de governo, né? Mas que conseguiu fazer um grande trabalho para o Estado. E a queda do Arri? O senhor acompanhou, assim, como deputado? Tem algum episódio que o senhor se recorda? Ele ficou 7 meses? O senhor lembra, doutor Oswaldo? Eu não lembro. Eu não lembro. Menos de um ano, eu não lembro também o período, quase um ano, né? Mas eu não tinha participação porque cabia mais a decisão em Brasília, né? Era mais os deputados federais e os senadores, na época, né? Que realmente... E quem que foi lá, o senhor foi deputado, assim, não precisa lembrar, mas dos mais conhecidos que o senhor é deputado. O deputado Londres foi deputado nessa época também? Foi, junto comigo, era da nossa bancada o Londres. O Nevan, não? O Nevan também. O Nevan também constituinte? O Nevan, Londres, Valdomiro Gonçalves. Eu fui deputado com Valdomiro Gonçalves. Esse promotor, né? Isso, promotor, Valdomiro Gonçalves. Grande orador. Grande orador, excelente pessoa. Que figura. Zenóbio, que era de Amambai, né? E Manfredo Alves, o Contar. Eduardo Contar. Doutor Oswaldo, e o senhor, médico, o senhor continuou deputado, mas exercendo a medicina? Trabalhando. O senhor nunca deixou a medicina, doutor Nunca Oswaldo? deixei. Nunca? E como conseguia compatibilizar o trabalho de deputado? As oportunidades que eu tinha, né? Ia fazer cirurgia, né? E mesmo assim, como deputado, sempre tinha aquelas pessoas, olha, o senhor podia olhar para mim isso aqui e tal, né? A gente não deixa de olhar. Medicina é paixão, não é? Doutor Oswaldo, e o senhor como deputado, o senhor focou muito no desenvolvimento econômico. Exato. Conta um pouco, o senhor está me contando a questão do reflorestamento dessa região aí, conta um pouco, essa região do Bolsão, que o senhor falou que a região era muito empobrecida, né? Exato. O que o senhor
Quando o senhor estava me contando, falando de um jeito tão bonito, quando o senhor passa por lá, o senhor se sente até orgulhoso. Conta um pouco essa história para quem está nos acompanhando, doutor Oswaldo. Nesse período, com a lei que facilitava o pessoal das grandes empresas do imposto de renda investir em reflorestamento, aconteceu a crise do petróleo, aquela crise do OPEP que nós falávamos. Bom, daí surgiu a ideia da implantação desse grande reflorestamento. Não era só para celulose, veja bem, na época a gente pensava em criação de um produto chamado metanol, que os alemães tinham usado na guerra, e que nós, na CESP, conhecíamos, que a partir da madeira, a curto prazo, você produzia o petróleo, através de uma substância chamada metanol, que realmente ela é um pouco tóxica. Mas, dada a crise do petróleo que paralisou o país, nós pensávamos em energias alternativas. E a cana-de-açúcar, que veio o etanol posteriormente, né? E isso foi motivo também da apresentação de energia alternativa na DESG, que era a escola formada da Escola Superior de Guerra, né? E que eu participei também. Então, isso é também acho um ponto importante da tua formação. O senhor fez o curso na Escola Superior de Guerra. E o senhor estava me dizendo que a sua tese, sua monografia foi sobre o quê, doutor Oswaldo? Energia. Energia. Não só minha, né? Era de um grupo. De um grupo. E aí o senhor começou a articular a vida de empresários para cá. E como é que era o pessoal? Era aberto essas ideias na época? Olha, como eu me relacionava bem com o pessoal de reflorestamento, a gente conseguia trazê-los até aqui ao governo, né? Para que atendesse as solicitações deles também com relação à estrada, essas coisas, e eles com investimento na nossa região. Porque nós entendíamos que era uma região, e é uma região de terras mais fracas, terreno arenoso, né, nesse período, nesse espaço todo aí, e a implantação de floresta traria indústrias. E essas indústrias hoje estão implantadas aí. Talvez sejam as maiores indústrias de celulose do mundo estejam em Três Lagoas, sabe? Água Clara, que não tinha uma sobrevida, a não ser de criar, porque você criava no campo, naquela época não existia a tal de braquiária ainda, era quase que 20 hectares para você criar uma reis, era difícil, a economia é muito difícil. E hoje não, hoje, além da valorização dessas terras, o número de emprego que é dado nessas empresas, né? O capital que gira rendendo ICM para o Estado, né? para as prefeituras, o IPTU, essa história toda, gera riqueza. E gerando riqueza, você melhora o padrão de vida das pessoas. Então, eu sinto feliz quando eu vejo que eu lutei por uma coisa certa. Ótimo. A depressão é considerada o mal do século. E com o surgimento da pandemia da Covid-19, os casos de depressão sofreram um grande aumento entre todas as faixas etárias. Confira a entrevista com um estudioso sobre o assunto, o capelão Edilson Reis, que faz um alerta sobre os cuidados que devemos ter nesses dias tão conturbados. É uma situação que a gente chama circunstancial ou patológica. A circunstancial é essa depressão, a Covid mesmo. Imagine um empresário que tem o seu mercado, a sua lanchonete, e tem que fechar ela. Ele tem que fechar, não pode abrir, ele tem quanto para pagar e funcionários. Ele entra num quadro de ansiedade, de preocupação, e essa preocupação, se não for tratada, vem uma depressão. Por quê? Porque vem uma depressão? Porque é algo que fugiu ao controle dele, uma situação que fugiu ao controle, tirou a rotina dele, a rotina mental, tá? Circunstancial. A patológica são os nossos neurotransmissores, serotonina, endorfina, que o próprio organismo não está produzindo suficientemente, tá? Principalmente o sistema límbico. Aí nós temos que ajustar para funcionar, para ter produção dessas neurotransmissores que vão nos dar a sensação de bem-estar e prazer e equilíbrio emocional, equilíbrio de humor, o medicamento. Aí que vem outra preocupação. No Brasil, ainda, nós temos uma grande dificuldade de entender que psiquiatra não é médico de louco e psicólogo não é médico de louco. São profissionais que estudaram para dar qualidade de vida para as pessoas que apresentam algum distúrbio mental. E associado a isso, tem que ter uma avaliação de um psiquiatra, essa avaliação para entender qual o mecanismo que está ali, qual o medicamento que tem que ser uma terapia química com medicamento e a terapia com o psicólogo.
Só que um grande detalhe, Picarelli, quando se inicia um tratamento, o medicamento vai levar de 10 a 15 dias para começar a fazer o efeito. E nós somos ansiosos. Nós queremos a melhora imediata, isso leva tempo. Depois que melhorou, estabilizou o humor, aí o que ocorre no Brasil? Interrompe o tratamento. O Brasil é campeão de parar o tratamento. O que acontece? Pessoas que cometem suicídio, estudos pelo psiquiatra Bodega, uma das grandes autoridades no Brasil, com vários livros publicados, pessoas que cometem suicídio, uma grande parte foram nos seus médicos, no psiquiatra, no psicólogo, 3, 4 meses antes. O que acontece? Ele não segue o tratamento, ele não adere ao tratamento, ele interrompe o tratamento com a medicação com o psiquiatra e com o psicólogo, que é a terapia. Ele interrompe, o que acontece? O humor rebaixa. O humor rebaixa, vem a frustração. Por que a frustração? Porque ele estava com depressão, começou a fazer o tratamento, melhorou. Parou de tomar o medicamento, vai vindo novamente a depressão, então ele fica frustrado, ele não sabe lidar com frustração, porque a ansiedade leva a isso, e muitos levam a óbito decorrente ao suicídio por esse estágio. Então, o que ocorre? Nós precisamos entender que psiquiatra é um médico como outro qualquer, e o psicólogo é essencial para estabilizar o humor, a terapia química e a terapia com o psicólogo. Professor, os dados dizem que praticamente 14 milhões de desempregados no país, né? Desses 14 milhões, 5 milhões não procuram mais emprego, não levam mais currículo para lugar nenhum, abandonam e passam a trabalhar da maneira que dá, na informalidade. Como que fica a cabeça dessas pessoas desempregadas que abandonaram realmente, não vão procurar mais emprego porque não conseguem, e aqueles que estão trabalhando na informalidade? A cabeça dessas pessoas, como que funciona? Essa ansiedade, são pessoas que entram vão ficar depressivas? Como que funciona a cabecinha dessas pessoas, o senhor que é um especialista nisso? Depende muito da resiliência de cada um. Porque aí nós temos que trabalhar com a subjetividade do individual. Nós nunca podemos, para a gente ter um pensamento coletivo, a gente tem que fazer uma análise tabulado, qualitativo, quantitativo, mas a subjetividade do sujeito é interessante, a resiliência. Como ele vai superar isso? Ele está tendo apoio aonde? De quem? Tá? A família é essencial. Picarelli, a família ela tem 2 fatores, o fator protetivo e o fator de risco para o suicídio. O fator de risco é o apoio, está ali apoiando. O fator de risco é a crítica. Eu recentemente ouvi de uma pessoa que, infelizmente, no ambiente familiar, que você vai encontrar os maiores críticos dos seus sonhos. A instabilidade econômica trazida desse desemprego vai trazer um transtorno. É óbvio que vai. E aí vem, qual é o primeiro? Alcoolismo. Infelizmente, a pessoa vai buscar a fuga no álcool. Segundo, o álcool vai desestabilizar emocionalmente, ele se torna violento. E essa repercussão vai aonde? Na casa, na família. Tá? E aí vem o que? A violência doméstica. Hoje, infelizmente, Mato Grosso do Sul é um dos estados com maior taxa de feminicídio e, felizmente, o álcool potencializa esse grau de agressividade, essa coragem, ele perde o seu sentido moral, vai lá. E se a gente for avaliar, a questão do desemprego é a questão da perda do status de pessoa. Uma pessoa desempregada, hoje em dia, ela é invisível, ela não existe. O programa Mulheres em Debate tratou do tema Mulher no Poder e na Tomada de Decisões. O programa trouxe para debater o assunto a vereadora de Campo Grande, Camila Jara, e a Procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marchetti. Camila, a gente sabe que a concorrência por um cargo público, um cargo político é acirrada, independentemente de ser mulher ou homem, ou da ideologia que segue. Quando você é eleito, você precisa representar toda uma comunidade, né? Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, se você acha que o olhar feminino, ele tem essa diferença? Por exemplo, você acabou de aprovar uma proposta que propõe diretrizes na promoção da dignidade menstrual. Por exemplo, você acha que isso seria possível se todo o parlamento fosse feito só de homens, ou precisa mesmo ter esse olhar sensível da mulher para certas pautas? Dependendo, eu costumo dizer que o mundo tem cara de homens. O mundo da maneira que a gente conhece.
e Campo Grande, tendo uma mulher que não foi eleita, mas assumiu o mandato, quando tirou, também tem cara de homem. E eu acredito que esse assunto não seria pautado porque nós não pautamos esse assunto até agora. Então, parece ser óbvio, mas esse projeto de lei foi apresentado na Câmara ano passado por algumas pessoas, mas não teve o envolvimento da comunidade. Eu acredito muito que o parlamento foi feito e pensado para ser representativo justamente para a gente ter todas as pautas e todas as realidades naquele espaço de poder sendo representadas. Porque é muito difícil para uma pessoa que não vive uma realidade, por mais que ela tente, por mais que ela queira se colocar no lugar do outro, aquilo não vai doer tanto nela. Então, ela não vai gastar a mesma energia, a mesma motivação para resolver aqueles problemas. E aí, quando a gente analisa os dados comprovam, por exemplo, que as cidades, os países e os estados que eram governados por mulheres saíram melhores na pandemia. Também tem dados que comprovam, de uma pesquisa recente, divulgada ano passado, que os países que são governados por mulheres no executivo têm um avanço muito grande na área de desenvolvimento social. Então, esses países são destaques na área de educação, na área de saúde, na área de justiça social. Então, esses países conseguem, por consequência, ter uma situação financeira mais equilibrada. Então, primeiro, a gente tem que ter mais mulheres na política, porque mais de 50% da população é mulher, e porque a democracia foi feita para ser representativa, então ela só vai ser realmente representativa se a gente tiver essa parcela da população sendo representada nesses espaços de poder. Segundo, como as mulheres passam por diversos desafios e têm esses desafios a mais para alcançar alguns lugares, isso falando enquanto uma mulher branca, se a gente colocar e analisar uma mulher indígena e uma mulher preta, por exemplo, os desafios delas são maiores ainda, né? Então, se a gente coloca esses desafios e entende que através da política a gente pode diminuir esses impactos e diminuir esses desafios, a gente começa a entender, então, que é importante a gente ter mais mulheres ocupando esses espaços de poder, esses cargos eletivos, mais mulheres pretas, mais pessoas LGBTQIA+, mais pessoas indígenas, porque só assim a gente vai conseguir produzir políticas públicas com eficiência para cada um desses segmentos. Realmente. Isso é muito importante o que você falou, porque é difícil a gente ter a representatividade sem conseguir eleger todo mundo, né? Então, a gente precisa mesmo com que as mulheres pensem que a gente é a maior parte da representação e do voto, né? Doutora Fabíola, agora contigo, temos um curso na Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres que é de formação política, e você já foi uma das palestrantes, né? Eu gostaria de falar que você falasse um pouquinho como é esse curso e qual é o público que você tem encontrado nesse curso e o que você considera importante, então, para que uma mulher que almeja um alto cargo tenha, e o que ela precisa fazer, o que ela precisa procurar, o que ela precisa estudar, enfim. Sim, é bem interessante porque eu acho que mulheres na política, não significa só mulheres que querem ser candidatas, né? Eu acho que, como a vereadora Camila colocou, ela tem uma rede, né? Ela representa um projeto, e eu acho que é por aí. As mulheres na política, elas têm que ter significa que nós temos um projeto. Qual que é o projeto? De nos vermos representadas nas casas de leis, né, onde são produzidas as legislações que nos asseguram direitos, obrigações, né, distinções, porque todas as pessoas são diferentes, os gêneros são diferentes, então as necessidades são diferentes, né, a depender do núcleo ao qual você pertence. E a ideia da democracia, como muito bem falou a vereadora Camila, é exatamente essa, que todos tenham a oportunidade de colocar suas ideias, né, de participar do processo de construção das políticas, do processo de construção das legislações. Então, o curso foi muito nesse sentido, de falar sobre isso, da importância da mulher se envolver com política, né, da importância da mulher falar de política no dia a dia, falar de política em casa, né? Mais uma vez eu vou repetir, educar as crianças
marido e mulher, né, ou a família que educa, que cria os meninos e as meninas, eles têm que ter essa visão de que é preciso falar de política em casa, porque a sociedade ela só se desenvolve quando há uma participação efetiva dos cidadãos. Porque nós não é só para que a gente possa cobrar, mas para que a gente possa principalmente contribuir. Então foi nesse sentido que a gente conversou e também um pouco esclarecendo aí das dificuldades, né, de que as mulheres, as dificuldades pelas quais as mulheres passam mundo afora. Eu fiz um pouco de um panorama de várias conquistas femininas, né? Por exemplo, no México, que é uma conquista singular, em que 50% dos cargos públicos, incluindo os do executivo, são assegurados para mulheres. A Argentina também avançou muito nesse sentido, né? Não tem uma legislação previdenciária que acolhe tanto as mulheres, mas tem uma legislação, né, que assegura cargos públicos também no legislativo em igualdades para as mulheres. E eu acho que a gente precisa se envolver mais para que nós, mulheres brasileiras, consigamos conquistar mais avanços. Como está a saúde da sua visão? Se a imagem que você enxerga está turva ou embaçada, está na hora de procurar um médico especialista. Entre as doenças que devemos ter cuidado é a catarata, que pode causar a cegueira. Não pense você que a catarata é uma doença de pessoa idosa. Até mesmo os bebês estão sujeitos a isso. Confira. A catarata ela é uma doença que pode surgir em qualquer idade, inclusive no bebê, gerando a catarata congênita. Então, assim, ela é mais comum em paciente de idade, mas ela pode surgir inclusive no bebê. Tanto é verdade que foi instituído o teste do olhinho, que faz uma prevenção e diagnóstico em catarata em bebê. Mas ela é muito mais prevalente, ou seja, mais frequente em pessoas acima dos 60 anos. Doutor, geralmente com 45 anos a gente já fica com aquela vista cansada, né? E a presbiopia, não é isso? Exatamente. Esse daí já é um alerta do corpo que está tudo mudando? Exatamente. A presbiopia, após os 40 anos, a gente perde a capacidade de focalizar de perto os objetos. Então, você precisa de algum grau adicional. Quem não usava óculos passa a usar e quem usa passa a ter que usar um óculos multifocal para mais do que foco longe e perto. Seria a presbiopia. Ela antecede normalmente a catarata. E a partir de quantos anos que a pessoa já começa a ter essa catarata? Então, a catarata, se a gente fosse pensar em termos de idade, o normal é ela surgir após os 60 anos. Aí tem pessoas que com 60, com 70, mas ela é uma doença relacionada à idade, mas muito mais comum quanto mais idade. Então ela pode surgir em qualquer idade, mas após os 60 ela fica bem frequente. Metade dessa população já tem essa catarata, né? Bem frequente. O que ocorre é que muitos pacientes, às vezes, você fez aquela pergunta de como descobrir. Primeiro, o sintoma principal é o embaçamento de visão, que tem que ir numa consulta, e aí, ao se consultar, a pessoa vai se fazer um diagnóstico e ver se isso é relacionado a erros de refração, ou seja, uso de óculos ou alguma outra causa, ou a catarata. O oftalmologista tem a capacidade de fazer o diagnóstico e ver se ela é a causa daquele embaçamento. A gente tem classificações de catarata, ela numa fase muito inicial é uma conduta conservadora e já numa fase em que ela está realmente gerando um desconforto, gerando uma baixa de visão, em que o paciente começa a perceber que o óculos também não está sendo eficiente, ou pacientes que às vezes têm catarata e não querem mais usar óculos, podem lançar a mão da cirurgia de catarata. Depois do desenvolvimento da catarata, né? Quanto tempo é preciso esperar para fazer a cirurgia? Então, após o diagnóstico, a gente conversa muito com os pacientes para ver o que realmente está incomodando ele, se aquela catarata está sendo a causa do desconforto. Se realmente chegasse à conclusão
que a catarata é a causa, a gente já pede os exames pré-operatórios e já faz a cirurgia na sequência. Lembrando que a cirurgia de catarata é o procedimento cirúrgico mais realizado no mundo atualmente, que é a cirurgia que a gente chama de facoemulsificação mais implante de lente intraocular. É a cirurgia mais realizada no mundo hoje, em termos de procedimento cirúrgico na medicina. E quem tem diabetes pode desenvolver a catarata? A catarata está relacionada a diabetes, ela está relacionada também a medicamentos e algumas outras doenças. Mas o paciente diabético, ele tende a desenvolver catarata mais precoce do que quem não tem diabetes. Então é um fator de risco possuir diabetes e catarata. Aí tem que estar tudo certinho, fazer o tratamento adequado do diabetes para depois fazer cirurgia? Quando a gente faz diagnóstico de catarata em paciente diabético, a gente tem que examinar o fundo do olho para ver se ele não tem retinopatia diabética, que é uma alteração do fundo do olho. E aí, nesse caso, se tiver algum problema relacionado a diabetes, tem que se tratar, às vezes, o diabetes para depois operar a catarata. Se realmente vê que não tem nenhum outro fator associado, faz uma cirurgia de catarata, mas esse paciente diabético, ele merece um acompanhamento mais rigoroso no pós-operatório. Por quê? Porque o diabetes, depois de uma cirurgia de catarata, ele exige um acompanhamento mais frequente do oftalmologista. Eu vou ficando por aqui e agradeço pela sua companhia. Até a próxima edição.